A paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus nesta hora, para que Ele esteja conosco, a fim de nos orientar e nos iluminar. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora a Tua presença, para que estejais conosco durante o dia de hoje e em todos os dias da nossa vida, para iluminar o nosso caminho, para nos trazer sabedoria, para nos ensinar todas as coisas. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, ser lâmpada para os nossos pés, ser luz para os nossos caminhos, e ser, ó Espírito Santo de Deus, o guia com os seus próprios olhos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, a sabedoria, para que possamos discernir todo erro, toda coisa errada, e possamos caminhar diante da boa, agradável e vontade de Deus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco. Vem estar conosco. Sintamos a presença de Jesus agora, porque a promessa dele foi esta: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida até o final dos séculos. E ele disse: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei no meio delas. Sintamos a presença de Jesus agora aqui conosco. Sintamos a presença de Jesus agora junto de nós. E aproveitemos esta presença para confessar a Ele todos os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas transgressões que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Agora que nós confessamos os nossos pecados, sintamos agora o amor de Cristo junto de nós e peçamos a Ele forças para não errarmos mais. Digam comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos forças para não tornar a errar. E declaramos o nosso arrependimento. E te pedimos perdão, Senhor Jesus. Perdão por tudo. Nesse momento o Senhor Jesus acaba de nos perdoar. Perdoar os nossos erros, perdoar as nossas faltas, perdoar os nossos pecados. Entreguemos agora a nossa vida a Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso único Senhor, como nosso único Deus, como nosso único Redentor, como nosso único Salvador, como Filho de Deus. Nesse momento em que nós recebemos Jesus em nossa vida e o recebemos como Filho de Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus. A melhor situação que pode existir para uma pessoa aqui na terra. Glória a Deus por isso. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Eu recebi aqui hoje, nos nossos jornais, uma notícia triste. Média de mortes na capital passa de 4 por dia. Veja bem, média de mortes na capital passam de 4 mortes por dia. Só nesta noite foram 7 os que morreram e mais 8 ou 9 que foram internados feridos. Então, média de mortes na capital passa de 4 por dia. Então são 100 e tantas mortes por mês aqui na capital. E a gente percebe que há uma guerra declarada entre a polícia e entre os marginais. Então não há paz entre a polícia e entre os marginais. Aí a gente fica questionando por que esta guerra. Talvez porque a polícia tenha tido uma ação muito vigorosa contra os marginais e a resposta deles é essa: é a morte dos policiais. Esta guerra que existe é o que nós chamamos de falta de paz. E quando a gente fala da palavra paz, a gente precisa ver na Bíblia o que é que Deus entende por esta palavra paz. Vamos buscar aqui na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 57. Vamos buscar o que Deus promete de paz. Olha o que ele diz aqui, no livro de Isaías, no capítulo 57. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo. Habito no alto, diz o Senhor, e em santo lugar, mas habito também
com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então Deus diz: olha, eu habito em alto e santo lugar, mas eu habito também com aqueles contritos, aqueles arrependidos, aqueles que querem minha presença, aqueles que estão com dificuldade, e eu habito para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar, para dar vida aos abatidos e para dar vida aos contritos. Aí ele continua aqui explicando como é que ele quer a paz. Ele quer a paz. Ele diz assim: tendo em vista os seus caminhos, eu o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, porque diz o Senhor: eu o sararei. Então Deus olha do alto e vê aqui na terra aqueles que estão abatidos de coração, aqueles que estão abatidos de espírito, aqueles que estão vivendo uma tremenda guerra aqui, mas querem a paz. São contritos. Contrito significa arrependido. São aqueles que dizem: Senhor, eu estou em guerra, mas eu quero paz. Aqueles que dizem: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou amargurado numa luta tremenda, mas eu quero paz. Então esses, Deus diz: eu saio lá do alto e venho morar com estes contritos que querem paz, e eu criei para eles a paz. Vejam que coisa interessante, que a gente precisa entender bem a força que nós temos com Deus, que morando no alto, morando em santo lugar, no entanto ele olha e vê aquele que está abatido, aquele que está sofrendo uma luta, aquele que está passando por problemas, aquele que está passando por adversidades, aquele que está sofrendo a guerra do inimigo, aquele que está sendo cada vez mais acuado, mas é contrito, ou seja, ele se coloca diante de Deus, ele se arrepende, e Deus diz assim: eu vou habitar junto daqueles contritos, e o que eu vou fazer para eles? Eu vou trazer vida para eles, eu vou vivificá-los no seu coração abatido, e vou vivificá-los no seu espírito abatido. E o que ele exige de nós? Que nós sejamos contritos. Contrito significa arrependido. E para estes contritos, o que Deus faz? Ele cria a paz. Ele diz: eu crio a paz para aqueles que quiserem voltar a mim, para aqueles que quiserem estar comigo, para aqueles que quiserem viver comigo. Eu saio do meu santo lugar e venho morar com eles, para lhes trazer vida, e para trazer esta vida que significa a paz. E aí a gente vai pensando: como é que isto Deus fez aqui na terra? Como é que Deus colocou isso aqui na terra? Se nós vamos no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 14, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 14, nós vamos ver que quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores nos campos, e os anjos cantavam: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, e a primeira palavra que anunciaram sobre Jesus foi que ele é a paz. Ele é a paz. Então a paz criada por Deus para os contritos é aquela paz que vem por intermédio de Jesus, que redime a nossa culpa, que redime o nosso pecado, que redime o nosso erro e nos conduz ao Pai, que a única pessoa que nos conduz ao Pai é o Senhor Jesus. Ele nos conduz ao Pai para que nós tenhamos a palavra paz. Mas é importante a gente saber que a palavra paz na Bíblia é uma palavra completa. Ela não significa só a gente estar tranquilo, não. A palavra paz significa prosperidade. A palavra paz significa saúde. A palavra paz significa santidade. A palavra paz é uma palavra completa, que tem um significado muito mais intenso do que aquele que a gente pode imaginar. E isto só poderia vir através do Filho de Deus, do Todo-Poderoso Jesus, que trouxe a nós esta paz. Se a gente continua estudando bem, a gente vai ver que uma hora
aqui também em Lucas, no capítulo 12, no versículo 51, Jesus tem uma frase que muita gente não consegue entender. Ele diz assim: supondes que eu vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo. Antes eu vim trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ora, mas eu não disse que os anjos anunciaram que Jesus era a paz? E agora, como o próprio Jesus disse, vocês estão pensando que eu vim trazer paz aqui na terra? Não, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer encrenca, eu vim trazer briga, eu vim trazer luta, eu vim trazer guerra. E como nós explicamos uma coisa dessa? Eu que fui professor de latim durante muitos anos e até de direito romano, o romano tem uma palavra, uma frase muito interessante. Ele diz assim: civis passem para bellum. Civis passem para bellum. Se você quer paz, você prepara a guerra, porque não existe paz sem guerra. Quando você imagina uma paz sem guerra, você prega uma tolerância que não é de Deus. Preste bem atenção. A paz sem guerra é tolerância que não é de Deus. E a tolerância é condenada na Escritura Sagrada. Nós vamos ver já já. Então Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Porque para eu estabelecer o meu reino, eu tenho de afastar o reino de Satanás. Para eu destruir o reino de Satanás, eu tenho de destruir com guerra. Então a paz, ela pressupõe a guerra, ela pressupõe uma dissensão, ela pressupõe uma discórdia. Não existe paz sem haver antes uma discórdia, uma discordância. Porque se eu quero e pretendo fazer a paz aqui na terra sem guerra, sem discordância, eu vou introduzir a tolerância. E eu me lembro muito bem que o nome tolerância era usado naquele tempo em que havia as casas de prostituição. Elas eram chamadas casas de tolerância. Então a palavra tolerância, ela está ligada, intimamente ligada à prostituição. Se nós queremos a paz, nós temos de fazer a guerra. E a guerra começa na nossa própria família. Nós tivemos esses dias uma pergunta de uma senhora que dizia assim: como é que eu posso pregar o evangelho às pessoas que estão à minha roda, aos meus parentes, sem ofendê-los, sem magoá-los, sem que eles fiquem tristes comigo, sem que eles se aborreçam comigo? O evangelho, minha filha, é evangelho de paz. O evangelho é evangelho de paz. Está escrito na Escritura. O evangelho traz a paz. Só que para o evangelho trazer a paz, ele tem que ser aceito. Se ele não for aceito, ele não traz paz nenhuma. E para ele ser aceito, a pessoa tem de ser agredida. A agressão que eu digo é espiritual. Ela tem de ser buscada, ela tem de ser procurada, ela tem de ser jogada nela a palavra do evangelho. Ela tem de receber a mensagem do evangelho, porque se ela não receber a mensagem do evangelho, ele não é mensagem de paz. E as pessoas acomodadas no pecado, as pessoas acomodadas no erro, as pessoas acomodadas nas coisas ruins, elas não querem sair dessa acomodação. Porque uma das vantagens que o Satanás oferece para nós, no campo do erro, no campo do pecado, é uma certa estabilidade, um certo conforto, né? Uma certa modalidade de conforto que ele nos dá. Enquanto o caminho de Deus é um caminho árduo, estreito, um caminho de subida, a estrada de Satanás é um caminho largo, um caminho cheio de coisas que nos atraem, e é um caminho de descida. Então veja a diferença entre a gente buscar a paz de Cristo e nós buscarmos e nós destruirmos a guerra de Satanás. Jesus diz então: se você quer paz, eu vou trazer dissensão primeiro. Não há como ter paz sem que a gente tenha a guerra primeiro. Porque se você quiser ter paz, essa pessoa que me ligou ontem e quem está me perguntando agora, se você diz assim: eu para ter paz na minha família, eu tenho de tolerar. Para eu ter paz na minha casa, eu tenho de tolerar.
Eu tenho de tolerar minha filha entrando cada dia, acompanhada de um cidadão que eu não sei quem é, que eu nunca vi na minha vida. Mas coitadinha, o que tem? Ela está em busca de um amor. Ué, mas o que tem? Tem, sim, senhora. Deus não tolera a prostituição, não. Deus não tolera o sexo antes do casamento. Mas se eu quiser ter paz na minha casa, eu tenho um filho, coitadinho, que derrubou a mão, né? Então, para eu não perder meu filho, né? Para eu não perder meu filho, eu tenho de tolerar. E tem de arrumar um quarto, uma cama com lençol cor-de-rosa. Tem de trocar as cortinas do quarto do meu filho por cortinas cor-de-rosa. Eu tenho de tolerar. E o senhor prega a intolerância? O senhor prega a guerra? Pois é, minha filha, você tem de tolerar o pecador, você tem de tolerar o que erra, você tem de tolerar o homem, o filho, isso sim, porque você tem de tirá-lo disso. Mas você não pode tolerar o erro, você não pode tolerar o pecado, você não pode tolerar o vício, você não pode tolerar as coisas erradas que o seu filho ou sua filha fazem. O pai, bêbado, entrando em casa, mas coitadinho do meu pai, ele trabalha tanto, ele nunca deixou faltar nada para nós. Como é que eu vou brigar com ele lá, quando ele vai tomar as tibiritas dele lá? Gente, a tolerância é errada. A tolerância não é de Deus. A tolerância não é de paz. Você nunca vai ter paz na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, aonde você estiver. Você nunca vai ter paz se você tolerar o erro, se você tolerar o vício, se você tolerar as coisas erradas que estão à sua volta. O pecador, o que está errado, você não só tem de tolerar, como você tem de amá-lo, e você tem de fazer força de tirá-lo do erro, de tirá-lo do vício. Você não pode aplaudir o erro, você não pode aplaudir o vício, você não pode aplaudir a transgressão à lei de Deus. O transgressor você trate com todo o amor, dê-lhe a mão, procure tirá-lo do lodo em que ele está chafurdando, faça todo empenho para tirá-lo do erro, mas para levá-lo a Cristo, mas não tolere o erro dele, e não coopere com o erro dele, e não seja conivente com o erro dele, porque preste atenção à condenação de Deus aos coniventes. Nós vamos em Romanos, no capítulo 1 já, no capítulo 1. Depois que Paulo descreve todos os pecados que podem existir, no capítulo 1, ele vai falando um por um atrás do outro. E entre os pecados que ele põe a injustiça, a malícia, ele põe a relação antes do casamento, ele põe o adultério, a fornicação, ele põe tudo isso. E depois ele diz assim: ora, capítulo 1, versículo 32 da Epístola aos Romanos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, o pecado, o erro, o vício, tudo que é coisa errada. Então eles sabem que a sentença de Deus, que eles são passíveis de morte, os que tais coisas praticam. Olha o que ele diz assim: não somente as fazem, mas também aprovam, toleram os que assim procedem. Então, os que assim procedem, os que toleram, os que aplaudem, os que aprovam, os que são coniventes, os que são tolerantes, incidem também nas mesmas penas daquele que assim procede. Então é muito grave o sentido de paz. O sentido de paz é aquele em que a gente vai buscar uma vida diferente, uma vida sem pecado, uma vida sem erro. E a gente não pode ser tolerante com o erro, não pode ser conivente com o erro, não pode aprovar o erro, não pode aplaudir o erro. Agora, por isso que Jesus disse: eu vim trazer guerra. Por quê? Para você destruir o pecado que está ao seu redor, para você destruir o erro que está ao seu redor, você tem de fazer guerra contra o erro, guerra contra o pecado, custe o que custar, haja o que houver. Você tem de ter essa atitude de fidelidade a Deus, de fidelidade a Deus.
O que Deus exige de nós é uma extrema fidelidade a Ele e às suas leis e às suas normas. Aí você vai ver qual é a paz que Deus nos deu. Olha que Jesus diz aqui no capítulo 14, no capítulo 14 do livro de João. No capítulo 14, no livro de João, no versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Veja bem, Jesus disse: eu vos deixo a paz, e eu vos dou a paz. Mas a paz que eu dou não é a paz do mundo. Ou seja, não é a paz da tolerância, não é a paz da aprovação ao erro, não é a paz do passar a mãozinha na cabeça e dizer: meu filho, você está errado, mas a mãezinha gosta muito de você, o papaizinho te adora, continue fazendo. Não é essa paz que Jesus deixou para nós. A paz de Jesus é uma paz do alto. É uma paz que não tolera o erro, é uma paz que não tolera as coisas erradas, mas é uma paz de amor, que quer tirar o errado, que quer tirar o pecador daquela situação. E para tirar o pecador daquela situação, gente, não existe tolerância para o pecado. Não existe tolerância para o erro. Não pode existir. Então, Jesus diz: eu vos deixo a minha paz. E a minha paz não é esta que o mundo dá. Não é a paz da tolerância, não. É a paz de Cristo, que é uma paz de guerra, que é uma paz de luta contra o pecado, contra o erro e contra o crime. Se nós formos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 10, no versículo 36, qual é a paz de Cristo. Olha o que ele diz assim: esta é a palavra de Deus que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Isso aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 36. Olha o que está escrito: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Quer dizer, paz e evangelho são a mesma coisa. Ou seja, o evangelho é da paz e a paz vem por intermédio do evangelho. Nós só podemos ter paz, só podemos obter paz através do evangelho que Jesus Cristo pregou. A paz do amor, a paz da fidelidade, a paz da fé, a paz do auxílio mútuo, a paz da certeza da salvação, a paz da crença num Jesus que a tudo assiste, que está conosco em todos os instantes da nossa vida. Se nós formos no livro de Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, nós vamos ver o que Deus fala a respeito da tolerância. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, segunda epístola aos Coríntios, versículo 19 e 20. Vamos ver, está aqui. Olha aqui. Segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19 e 20. Paulo diz assim: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então, para você tolerar a insensatez, você tem de ser insensato também. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Então, ele diz: para que eu seja tolerante para o erro, eu também tenho que ser insensato. Eu também tenho que ter falta de juízo para eu ser tolerante no erro. Agora, tolerante para aquele que erra, eu devo ser, porque esta é uma determinação de Deus, que eu tolere todos aqueles que estiverem ao nosso derredor errando, mas tentando levá-los para a lei de Deus. Antes de nós estudarmos a paz que Cristo prega em Efésios, vamos ver o que diz sobre a tolerância aqui no Apocalipse. No Apocalipse. Olha, Apocalipse no capítulo 2. A Escritura Sagrada é uma coisa tão interessante, tão maravilhosa, que ela tem receita para tudo. Aqui tem remédio para tudo.
quando Deus, no Apocalipse, ele fala das 7 igrejas, quando ele fala da igreja de Tiatira, ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, quando ele fala da igreja de Tiatira, ele tem um elogio rasgado para a igreja. Olha, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço a tua perseverança, conheço as tuas últimas obras, que foram inúmeras, muito maiores do que as primeiras. Elogia. Aí ele diz assim: tenho porém contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se diz profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Coisas sacrificadas ao ídolo são os pecados, são os erros, são as transgressões. E a prostituição, Deus usa aqui no termo de todo erro, de todo pecado, porque prostituição para Deus é o seguinte: é a gente deixar de olhá-lo, deixar de contemplá-lo e voltarmos para o mundo. Então Deus chama isso de prostituição, porque Ele quer ser o nosso esposo, Ele quer ser a nossa esposa, Ele quer ser o nosso companheiro, Ele quer estar junto de nós. No momento que eu viro as costas para Ele e vou procurar aqui no mundo, eu me prostituo, porque eu deixo aquele que é o legítimo para pegar os ilegítimos que estão à minha volta. Então, olha só, a igreja de Tiatira tinha todas as características de uma boa igreja, mas tolerava os erros de Jezabel. Jezabel é uma mulher do Antigo Testamento que aprontou de tudo, né? Então, essa igreja aqui tolerava os erros de Jezabel. Ou seja, a igreja era virtuosa, a igreja fazia de tudo certo, mas proclamava e tolerava os erros de Jezabel. E Deus não tolera a tolerância, gente. A tolerância é coisa do cão, é coisa do Satanás, é coisa que Deus não quer, que Deus não acerta. Mas no livro de Efésios, finalmente, no capítulo 6, está escrito aqui assim: calçai, no capítulo 6, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Mais uma vez aqui está escrito que a paz, nós só vamos conseguir a paz de Cristo, a paz que vem de cima, não a paz do mundo. A paz que Cristo nos deu, essa nós só vamos conseguir através do Evangelho. Essa que é a paz de Cristo. E aí, Paulo, na Epístola aos Efésios, ainda no capítulo 2, ele explica certinho o que é a paz que ele quer, né? Começa no versículo 14. No capítulo 2, no versículo 14. Porque Ele, Cristo, presta atenção, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse a si mesmo um novo homem, havendo paz. Se reconciliasse ambos em um só corpo de Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Então Cristo é a paz. E Cristo é, além do Filho de Deus, Ele é a Escritura Sagrada, Ele é a Palavra de Deus, Ele é o Verbo Divino. O que diz João no capítulo 1 do seu Evangelho? Vamos ver o que diz João no capítulo 1 do Evangelho. Olha aqui, João no capítulo 1 do Evangelho. E no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo. Ou seja, no princípio era Jesus, no princípio era a palavra, no princípio era a paz, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, o Verbo é Cristo, o Verbo é a palavra de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a paz, Jesus é o princípio de todas as coisas, o Evangelho de Jesus é o princípio de todas as coisas que estão criadas para nós. Se nós quisermos a paz, nós só temos um jeito, é ir atrás da palavra de Jesus, porque Ele é a paz que vai nos tranquilizar, é a paz que vai abolir de nós toda a tolerância ao pecado, toda a tolerância ao erro. Repito, preste atenção, a intolerância tem de ser quanto ao pecado ou quanto ao erro. O amor tem de ser ao pecador, àqueles que estão errados. Mas esse amor não é um amor de tolerância, é um amor de correção, é um amor que chama para uma vida diferente. E finalmente, em Isaías 52, nós vamos ver aqui o que ele prega. Quão formosos são os montes, nos montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz: o meu Deus reina. Então a paz que vem do alto é uma paz em que Jesus reina. Enquanto Jesus não reinar neste mundo, nós não teremos a paz, de maneira nenhuma paz. E por último, uma notícia interessante, que eu quero parabenizar o ministro da Saúde. Ele apoia a internação obrigatória dos viciados. Ele apoia a internação obrigatória dos viciados. Gente, vejam bem, a tolerância o que é? Não podemos pegar o viciado à força, porque nós temos de ser tolerantes. Os direitos humanos dele, ele tem direito humano e nós não podemos obrigá-lo a tratá-lo. Gente, se nós amamos de fato o viciado, porque veja bem, a gente passa aqui no centro de São Paulo, aquele mundão de zumbi, tudo viciado, tudo numa desgraça total, a gente diz assim: coitado, não, que judiação, né? Isso é falsa piedade, gente, isso é coisa errada. A piedade de fato é eu juntar aquele cara na marra e levá-lo para o hospital, e levá-lo para curá-lo, e levar para que ele não volte mais daquele canto. Isso é o amor, isso é a paz que eu almejo. A paz da tolerância não existe. Então parabéns ao ministro da Saúde, que agora vai colocar a internação obrigatória na marra, porque eles não têm condições de discernir, eles não têm entendimento, eles não têm condições de dirigir a própria vida mais, não tem mais condições de dizer eu quero e eu não quero, já tem a vontade viciada, não tem mais condições. Então a tolerância, ou seja, a tolerância aos direitos dele, aos direitos humanos, isso é uma enormidade contra eles próprios, é um falso amor, é um falso direito, quando eles não têm mais condições de discernir, de resolver o seu problema. Então, parabéns à Secretaria da Saúde. E o amor e a paz é isto, não é tolerar, não é dar direito a quem nem sabe o direito que tem, a quem está prejudicando com o direito que tem, porque muitas vezes está escrito na Escritura Sagrada aqui, o caminho da paz não é aquele caminho que a pessoa às vezes escolhe usando do seu livre-arbítrio. Deus disse: eu dou a paz, eu dou o caminho, eu dou a vida, eu dou a morte, eu dou aqui o caminho do bem e dou o caminho do mal. E Deus diz: escolhe o bem, escolhe a vida. Agora, aquele que escolhe a morte e escolhe a desgraça, nós temos de ter dó dele sim. Mas num determinado momento que a gente puder tirá-lo desse caminho, ainda que seja na marra, nós temos de tirá-lo para botar no caminho do bem. Se nós amamos, se nós realmente queremos a paz. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento, para nós não termos tolerância para com o erro, de nós não termos tolerância para com o pecado, mas que nós amemos profundamente aquele que erra, aquele que peca, para convertê-lo, para levá-los a Jesus. Os que creem, digam amém, amém. E digam glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos dê esse discernimento, que tire de nós a tolerância ao erro. Vamos pedir ao Senhor Jesus agora. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, para lhe pedir, Senhor, que nos dê o conceito de paz, Senhor. A paz que vem do alto, a paz que vem do Teu Evangelho, a paz que vem do Teu coração, a paz que precisa antes de uma guerra, mas a paz que quer o amor, a paz que quer tirar o errado, o pecador do seu caminho errado. Senhor, nos dá a intolerância para com o erro, a intolerância para o pecado, nos dá, Senhor, a intolerância para as coisas erradas,
mas nos dá, Senhor, muito amor para os que erram, para os que estão no caminho errado. Senhor, nós te pedimos, enche-nos, Senhor, do conceito da tua paz. Faz com que nós entendamos a tua paz, Senhor. Faz com que nós estejamos dentro do teu coração, da onde vem toda a paz do mundo. É o que nós te pedimos no teu santo nome. Se creio, digo amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.